Bom, meu nome é Ernesto Marques, eu sou jornalista, tenho 46 anos de idade. Comecei a brincar de jornalismo aos 9, 10 anos de idade, mais ou menos. Então, naquela época ainda fim de ditadura, né? Vivia imerso em casa naquele clima de muito debate político por conta dos meus irmãos mais velhos, né? Que eram já ativistas do movimento estudantil, ainda nos velhos tempos de viração e daquelas refregas no DCE da UFBA, principalmente. No movimento estudantil, final da década de 70, começo da década de 80, a turma ainda fazendo a resistência contra a ditadura. Naquela época eu fazia um jornalzinho em casa que tinha um presunçoso nome de A Verdade, mas era só uma coincidência com o Právida, não tinha muito a ver com o Právida, eu não conhecia o Právida, o que era o Právida naquela época. Mas comecei com máquina de escrever, escrevendo 2 vezes a mesma edição, porque era com papel carbono, depois veio o mimeógrafo, foi uma revolução no jornal A Verdade. Inicialmente trabalhava com esporte, mas sempre quis mesmo fazer cobertura política, né? Pensava, uma época ainda no começo da faculdade, ir para Brasília, mas aqui eu nasci, finquei raízes e aqui começou esse envolvimento profissional com o jornalismo, e isso inevitavelmente me puxou também para a militância política, porque na década de 90, por exemplo, eu era sindicalista, do Sindicato dos Trabalhadores em Rádio e TV, e foi um período de muita violência aqui na Bahia contra os profissionais de imprensa. No final da década de 90, a gente chegava a ter aqui quase que um assassinato por semestre. E naquela altura nós mobilizamos a ABI, os sindicatos dos jornalistas, dos radialistas, a ARFOC, a OAB, e fizemos uma espécie de convênio para garantir as prerrogativas dos jornalistas. E a Bahia pontuava nos relatórios internacionais como um dos lugares mais perigosos para o trabalho dos jornalistas. Então a gente fez esse convênio, fizemos uma denúncia pública, internacional inclusive, passamos a acompanhar os inquéritos como forma de pressão também sobre o poder público, e dessa maneira a gente conseguiu pelo menos estancar a violência extrema contra os profissionais de imprensa. E acho que um grande marco nesse sentido do arejamento do ambiente para o trabalho dos jornalistas aqui na Bahia foi, sem dúvida alguma, a vitória do governador Jacques Wagner em 2006, pelo que isso representou de arejamento, assim, de distensionamento, e ao mesmo tempo quebrou aquele monolito que havia em uma grande empresa de comunicação daqui, que é a Rede Bahia, com o grupo político liderado pelo já falecido senador Antônio Carlos Magalhães. A chegada do Partido dos Trabalhadores ao governo da Bahia com a vitória de Wagner foi decisiva por isso, porque quebra esse circuito, permitiu que novas iniciativas de empreendedores da comunicação prosperassem. Foi também nesse período que a imprensa digital aqui na Bahia cresceu bastante, não só em Salvador, mas também no interior. E quebrando esse esquema que priorizava as empresas da Rede Bahia, foi possível, né, que o mercado da comunicação da Bahia fosse mais profissionalizado, né, tivesse menos peso da política, e com isso a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão de uma forma geral aqui na Bahia melhorou significativamente, até porque também, como parte desse esforço democratizante do Estado, a atuação da Polícia Militar sobre os movimentos sociais ganhou um outro caráter também. É bom lembrar que até alguns anos atrás, manifestações no centro da cidade, por exemplo, não passavam da Praça Castro Alves, porque tinha ali logo um bloqueio da Polícia de Choque para impedir que qualquer mobilização chegasse à Praça Municipal. Eu considero que um dos efeitos mais perniciosos da hegemonia carlista no Estado foi essa atrofia do mercado da comunicação na Bahia. Veja que nós exportamos talento, nós temos uma diversidade de cenários fantásticos para a produção audiovisual, por isso eu defendo a importância da gente ter um conselho de comunicação social, eu defendo a regulação dos meios de comunicação do Brasil e reafirmo, porque esse é um debate sempre recorrente, que essas teses nada têm a ver com nenhum tipo de veleidade autoritária. O que nós estamos propondo agora para o Brasil são elementos de legislação que já existem com muita solidez nas maiores democracias do planeta. Na França é assim, na Inglaterra é assim. Aliás, o Reino Unido agora recentemente regulamentou o funcionamento dos jornais impressos, que é uma coisa que a gente nem ousa pensar aqui. O que se quer regular são aqueles meios de comunicação que são concessão de serviço público, principalmente rádio e televisão.